Então, voltando, essa pesquisa bastante interessante, que é o SenseChem da Microsoft, eles desenvolveram um sistema que é para pessoas que têm Alzheimer, pessoas com uma idade mais avançada e que não conseguem lembrar. Tá? Tanto a memória de longo prazo quanto a memória de curto prazo são limitadas. Então, é um dispositivo que ele é vestível e que ele tira fotos intermitentemente, sem qualquer intervenção do usuário. É como se ele gravasse o dia inteiro da pessoa para que a pessoa pudesse assistir depois. É bastante interessante, eu até abri aqui. Tem vários vídeos na internet, é um produto comercial da Microsoft, então veja que ele grava tudo. Aqui está, obviamente, em uma velocidade maior, mas no final você pode assistir à noite ou em algum momento e você lembra das coisas. É uma forma de armazenar toda a sua vida. Então, tudo isso esse exemplo é um exemplo de um sistema cujo objetivo é ajudar na memória das pessoas. Então, um exemplo, aqui é um dispositivo vestido que bota no pescoço. Eu já vi outro, inclusive, botar na testa, mas o correto mesmo é esse aqui, Microsoft Research, que é uma das maiores centros de pesquisa do mundo. Na área de HC nem se fala, essa área de pesquisa da Microsoft é muito forte na IHC e na inteligência artificial, usualmente usando os dois. Tá? Então, aqui está Microsoft.com, Research, Project e SenseChem. Eu até sigo o Instagram deles, do Microsoft Research. Tem muitas pesquisas interessantes lá que eles vêm desenvolvendo. Então, algumas implicações de design, né, com todos os processos cognitivos, tem as implicações de design que deve considerar. Primeiro, mantenha a lista de opções curtas, mesmo em menus, especialmente se forem menus falados, tá? Aí você vai dizer, patrão, você disse que menu não fazia sentido, podia ser o tamanho que fosse. Tudo bem, pode, porque ele está vendo lá, tá? Mas até por uma questão de organização, se você tem muitas opções de menu, é porque você não agrupou corretamente, tá? Então, o que é que vai acontecer? Você vai oferecer muita opção e ele não vai conseguir reconhecer o que ele quer, porque você não foi agrupando, para que ele vá conseguindo ser guiado até onde ele tem que chegar. Se for menus que tem de voz, por exemplo, opção 1 para tal coisa, opção 2 para tal coisa, opção 3 para tal coisa, nesse caso, deve considerar a questão de 5 até 9, senão você não vai conseguir lembrar. Tá? Mesmo, porque muitas vezes, eu não sei vocês, mas eu, por exemplo, quando eu me deparo com um menu como esse, eu guardo a opção que eu quero, tá? Mas eu fico olhando outras, ver se tem alguma que é melhor do que aquela que eu tenho escolhido. Aí, às vezes, eu me perco e tenho que voltar, então tem que ter bastante cuidado e a quantidade de opções tem que ser limitada. Em sistemas mobile, com muitas telas, os usuários não devem precisar lembrar de informações de telas anteriores. Isso aqui não está no livro, essa informação. Na verdade, eu fiz um curso no ano passado da Universidade de Michigan, que foi no Coursera, um curso completo de experiência do usuário, muito legal. E uma coisa que o professor dizia lá, que eu fiquei bem impressionado, e uma coisa que a gente eu nunca tinha me atentado muito. Isso é muito mais de sistemas mobile do que de sistemas web, que é o seguinte, sistemas mobile, geralmente, você muda de telas muito mais frequentemente, porque como a tela é pequena, você precisa ficar mudando de tela. E o que é que acontece? Muitas vezes você chega numa tela e você precisa lembrar de onde você veio da anterior, para poder tomar alguma decisão. E, então, isso é muito complicado se você não vai deixando essa informação armazenada nas telas que vão sendo sequenciais. Então, de alguma forma, você tem que ir orientando o usuário para ele saber de onde ele veio. Claro que não dá para colocar tudo, mas pelo menos as informações mais importantes. Tá? Priorizar reconhecimento ao invés de memorização. Tá? Isso aqui foi o que a gente mais falou em relação à memória. Preze pela consistência. Se você tem uma interface no sistema computacional consistente entre todas as dezenas ou centenas de páginas do seu sistema, fica muito mais fácil do usuário se acostumar, primeiro, dele aprender a usar e de se lembrar de como é que usa, porque, independente da tela que ele está, é tudo muito consistente. Os menus são consistentes, a navegação é consistente, os ícones são consistentes, as cores, os títulos. Então, fica muito mais fácil dele lembrar de como usa, tá? E dele reconhecer as coisas e mais ou menos saber onde é que ele tem que clicar para poder realizar aquela tarefa. Sempre que possível, use o autocomplete, tá? É importante para formulários ou então para buscas. Se você coloca o autocompleto como opção, não como imposição.
Então, é muito importante, porque todo o mecanismo que você tem para ajudar o usuário a lembrar é muito importante. Por exemplo, quando eu faço isso e coloco VIC, ele já dá algumas opções para mim, tá? Quando eu boto T, ele já dá, e assim vai. Então, ele vai mostrando algumas opções para que eu possa escolher. Outros processos cognitivos, ler, falar e ouvir. Algumas pessoas acham que são menos importantes, mas não são muito importantes, tá? Se você prestar atenção, o que mais tem num sistema computacional que a gente desenvolve em relação à interface é texto, se brincar, tá? Se não for uma interface conversacional. Então, a gente tem que ler bastante. Então, isso é muito importante, você delimitar os textos corretos, colocar só o que é relevante, para que não... Porque se você coloca muita informação de texto, o que é que acontece? O usuário perde a atenção, porque ele vai ter muito foco. Então, até isso tem que ter cuidado. Então, a facilidade com que as pessoas podem ler, ouvir ou falar difere. Outra coisa, temos que conhecer muito o perfil do usuário que a gente vai desenvolver para. Porque se for um idoso, tem que ter preocupação com o tamanho de letra. Se for uma pessoa cega, ele não vai conseguir ver, tem que utilizar algum mecanismo para poder transformar em som. E assim vai. Então, se for uma criança, já é diferente, tem que usar mais imagens, talvez uma interface conversacional que converse com a criança, ou uma interface touch, porque a criança, geralmente, ele sabe mexer com iPads, com tablets. Ou seja, tem várias possibilidades, tudo baseado muito em ler, em ouvir e em falar. Então, por exemplo, a leitura pode ser mais rápida do que falar ou ouvir. Ouvir exige menos esforço do que falar e do que ler. Então, isso deve ser considerado também. Então, ouvir é um esforço menor. Ao mesmo tempo, as pessoas estão aptas a ouvir. Por exemplo, imagine um cego que vai utilizar um sistema computacional. Geralmente, não sei se vocês já utilizaram algum sistema que tinha acessibilidade para cegos, ele fica lendo a tela toda. É bastante maçante para nós que não somos cegos e temos a possibilidade de ler e escolher rapidamente o que a gente quer. Tá? Aí você vai dizer, não, mas o esforço é menor, que eu fico parado e deixo ele ler. Eu não gosto de ler, não, mas se tivesse alguém que ficasse lendo para mim um software, eu ficava só ouvindo. Para algumas coisas, sim. Mas imagine para utilizar uma interface. Ler é muito prático, porque você olha rapidamente, faz o F-shape de lá, passa o olho direto na tela, já sabe onde é que vai clicar para poder realizar o que você quer fazer. Por exemplo, os disléxicos têm dificuldade para entender e reconhecer palavras escritas. Tá? Então tem que ter outro mecanismo para ele. Então tudo isso tem que ser considerado na hora de pensar no perfil do usuário. Então tem algumas aplicações aqui, vocês vão ler lá nos slides. Algumas implicações do design em relação a ler, ouvir e falar. As opções de menus e instruções faladas devem ser mínimas, eu já falei, porque você não vai lembrar, então tem que considerar aquela teoria psicológica de 5 mais ou menos 2, desculpa, de 7 mais ou menos 2, que vai de 5 até 9. Acentue a entonação das vozes geradas artificialmente, para que não fique parecendo um robô e que você não consiga interagir de uma forma de interação conversacional com aquela interface, porque é muito maçante aquela voz artificial. Ofereça opções de ampliar o texto, ampliar a imagem, tá? Sempre que possível, seja uma interface mobile ou interface de web, porque dependendo do usuário, se for uma interface de propósito geral, se for uma pessoa mais velha, por exemplo, ele vai conseguir ler a letra muito pequena, ele até pode dar um comando, um Ctrl+, para poder aumentar a tela, mas nem tudo aumenta, tá? Às vezes você tem que ter a opção de poder clicar para dar um zoom, tá? Então tem muitos componentes hoje em dia que facilitam isso, que possibilitam fazer isso, e é algo que é muito importante, tá? Então, outros processos cognitivos, resolução de problemas, planejamento, raciocínio e tomada de decisão. Eles são mais relacionados com a cognição reflexiva do que com a cognição experiencial, que é aquela experiencial que a gente reage imediatamente baseada em alguma ação que a gente percebeu na tela, tá? A reflexiva não, geralmente a gente vai ter que resolver problema, vai ter que planejar, vai ter que raciocinar para tomar uma decisão, vai ter que pensar, tá? Muitas vezes envolve processos conscientes, discussão com outros, uso de artefatos como mapas, livros, canetas, papel, e pode envolver trabalhar com diferentes cenários e decidir qual é a melhor opção. Então, algumas implicações de design, fornecer informações e funções adicionais para usuários que desejam entender mais sobre como realizar uma tarefa
ou alguma atividade, então isso é muito importante. Então, às vezes você quer manter o minimalismo na interface o mais simples possível e oferecer sempre o suficiente para a grande maioria dos usuários. Mas já que eu tenho informações a mais, por que não oferecer através de informações extras? Aqui eu tenho até um exemplo desse sistema que eu trabalhei, renova FIDA, renova semiado. Então, por exemplo, a gente vai apresentar esse sistema agora dia 16. Deixa eu abrir, minha interface está muito ruim na internet. Só para mostrar esse exemplo que eu estou falando. Então, por exemplo, imagine que eu entro aqui numa... Eita, aqui é uma falha, tem que... Tá, eu entro aqui na bioágua. Aqui, por exemplo, eu tenho informação... Tá, isso está claro aí. Eu tenho aqui as informações, tenho aqui justificativa, tenho aqui análise de CO2. Mas, por exemplo, aqui eu estou vendo as informações geradas da bioágua, mas eu tenho um maisinho aqui para se eu quiser ver mais informações, tá? E assim vai. Use recursos computacionais simples para apoiar a tomada rápida de decisão e planejamento para usuários em movimentos. Então, para isso, a gente tem vários componentes hoje em dia que a gente pode utilizar para que ajude o usuário a tomar decisão. Agora, claro que isso é muito baseado no contexto ao qual a aplicação que eu estou utilizando está inserida. Então, dependendo, tem que ser muito bem pensado, inclusive considerando as necessidades do usuário, por isso que é importante compreender a necessidade do usuário para que a gente ajude ele a tomar essas decisões. Ok, basicamente é isso. A gente vai ter um quiz para vocês fazerem e a gente se vê no próximo encontro presencial. Até mais, pessoal.